Eu quero te convidar você a abrir comigo nessa noite no livro de Malaquias. É o último profeta do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias no capítulo 4, versículo 6, apenas. Diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Podemos assentar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, te adoramos uma vez mais, ó Pai. Nos reunimos aqui para exaltar o teu nome, para ouvir a tua palavra, para entregar a nossa vida cada dia como esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque este é o culto racional, aonde nós, ó Pai, nos rendemos ao teu propósito e à tua palavra. Fala conosco nessa noite, pois a nossa alma, o nosso espírito anseia por ti, por mais de ti, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, esse texto ele é muito importante para a nossa leitura nessa noite, porque ele fala de pais e filhos, e ele fala de algo muito importante para o nosso tempo. Um texto que foi escrito há mais de 1000 anos, há milênios atrás, há 400 anos antes de Cristo, mais ou menos. O profeta Malaquias escreveu pós o exílio da Babilônia, quando os judeus foram levados para a Babilônia, Nabucodonosor os levou para ali, ficaram 70 anos amargando ali a escravidão. Então o profeta Malaquias vai escrever após o exílio, após a volta, quando Jerusalém começou a ser reconstruído, os muros, o templo. Então Malaquias está dentro desse período, falando sobre o trabalho de Deus na vida dessa nação, e algumas coisas que Malaquias vai falar, que é muito importante, aqui finalizando o capítulo 4, versículo 6, sobre esse propósito de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por que Malaquias está falando isso? Porque esse povo que estava no cativeiro babilônico, que tinha amargado o cativeiro, porque antes de irem para o cativeiro, já estavam vivendo longe da presença do Senhor, já estavam aborrecendo a face de Deus, já estavam descumprindo a palavra do Senhor e amargaram o cativeiro com os caldeus. E agora, depois de 70 anos amargando o cativeiro numa terra estranha, Deus permite eles voltarem para sua casa. E o que vai acontecer aqui, quando o povo está retornando para sua terra natal, para sua casa, lamentavelmente, eles não mudaram depois do cativeiro. O cativeiro não os ensinou, por incrível que pareça. Aquela prova, aquela tentação, aquela perseguição não os ensinou. Malaquias se levanta nesse tempo, chamando esse povo, repreendendo esse povo e o chamando ao arrependimento. Há uma série de acusações aqui divinas contra o povo de Deus, aqui no caso, contra Israel naquele momento. A falta de temor, a falta de amor. Malaquias vai denunciar essas coisas, porque faltava isso no coração do povo, do seu povo, do povo de Deus. E isso também dentro das famílias, dos lares. A palavra de Deus estava sendo distorcida. Deus estava condenando também os profetas, os sacerdotes, por causa da injustiça social. Havia um caos entre eles, né? A exploração dos pobres, o tratamento negligente com os órfãos. Uma série de questões estava havendo ali, nesse retorno da Babilônia para a terra de Israel. E Deus estava usando Malaquias para questionar esses pontos aí, falando também da vinda do Messias, da vinda, da volta do Senhor, necessariamente naquele contexto da vinda do Messias. Deus falava também com Israel sobre a infidelidade religiosa e moral, da volta da Babilônia. O povo de Deus adorando outros deuses, estando em cultura estranha, buscando deuses estranhos. Lembre-se que dentro do cativeiro babilônico, quem foi aqueles que se destacaram dentro da Babilônia? Nós falamos aqui, lembramos muito bem, né? Daniel, quem mais? Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Ananias, Misael.
Esses homens foram nesse tempo de cativeiro, mas não se dobraram aos deuses. Estiveram na cultura babilônica, mas não vestiram aquela cultura para si. Continuaram fiel com Deus no tempo de prova, no tempo de controvérsia, de luta, de perseguição. Mas a grande maioria dos judeus estavam voltados ao engano, à infidelidade religiosa. O que é infidelidade religiosa? É deixar o Deus verdadeiro e adorar o Deus falso. Como eu já falei aqui, o Deus falso pode ser, irmão, uma cadeira dessa, quando a pessoa tem algo maior do que o próprio Deus na vida. Então o povo estava nessa circunstância aí, e Malaquias estava chamando o povo ao arrependimento, a uma verdadeira mudança para a presença de Deus. E quando nós lemos lá no capítulo 4, versículo 6, finalizando já o livro de Malaquias, ele vai falar algo muito importante: que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tem algumas coisas importantes que eu quero aqui destacar nessa noite. Estamos falando do mês e retratamos e falamos sobre a família, a importância da família. Já dizer para você, irmão, que Deus criou duas instituições na terra, só duas. Deus criou a família no Éden, a primeira instituição criada por Ele, e a segunda instituição, que é sagrada, as duas que são sagradas, santas, a família lá no Éden, e a segunda, a igreja, criada e estabelecida por Cristo. Não existe família sem igreja e nem igreja sem família. Deus criou a família, e da família Ele extraiu a igreja. A igreja, ela é um derivado da família. Por isso que não existe família sem igreja e igreja sem família. Família sem igreja está perdida. Igreja sem família não existe. Nós aqui somos uma família, o povo de Deus, a família de Deus. Paulo fala sobre isso. A família que está no céu, a família que está na terra. Quando Deus cria o homem no jardim do Éden, quando Ele cria Adão e cria os animais, cada um dos animais tinha, o leão tinha a leoa, e assim por diante. Cada animal tinha o macho e a fêmea. Mas Adão não tinha uma esposa, não tinha fêmea, a sua mulher. Então Deus vai e coloca Adão num sono profundo, e dali de Adão Ele tira uma costela de Adão. Isso é muito intrigante, muito interessante, porque Deus poderia fazer Eva do pó da terra também. E aqui eu quero mostrar para você algo muito especial. Deus foi lá, colocou Adão em um sono profundo, abriu a carne literalmente, arrancou uma das suas costelas, e daquela costela Ele fez a mulher. Amém? Ele tirou do homem a mulher. Ele não fez a mulher da terra, um outro ser. Ele tirou daquele primeiro que Ele criou, e depois Ele devolveu a mulher para o homem. E aí Adão se uniu com Eva e se tornaram uma só carne, uma só pessoa. Por isso que Jesus disse: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Nós não temos poder para separar aquilo que Deus uniu, foi Deus que uniu. Aí Deus colocou a mulher do lado do homem, tirou a mulher do lado do homem. Não é para ficar na frente, não é para ficar atrás, não é para ficar em cima e não é para ficar embaixo. É para ficar onde? Do lado. Isso é muito importante também. A esposa tem que ficar do lado do esposo. E Jesus disse: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O índice de divórcios no meio cristão, ele é igual ou às vezes maior do que o índice de divórcio lá fora. Por incrível que pareça, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, o índice de divórcio no meio do povo de Deus aumentou. Está igual ao mundo ímpio lá fora. Diga-se de passagem, o povo de Deus conhece a palavra de Deus, conhece a verdade espiritual, e muitos estão banalizando o casamento hoje. O casamento e a família hoje está perdendo essa conotação de verdade, de instituição criada por Deus, não pelo homem. Quando sim a sociedade começa a banalizar, tratar como algo banal, algo fútil, algo natural, algo que foi criado por Deus, estabelecido por Deus. Por isso nós temos visto os levantes das trevas para destruir a família, para destruir a igreja, para destruir os lares, porque esse lugar é um lugar de alicerce,
é um lugar de estabelecimento, de verdade, de princípios, aonde nós conseguimos crescer, viver e conseguimos frutificar. O que Deus disse para Adão e para Eva? Frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Esse é o propósito de Deus, através da família. Da família veio a igreja, mas infelizmente no tempo que estamos vivendo, a família tem sido diluída. Hoje há vários modelos de famílias, que não é a família original. A família original é o homem, a mulher e a sua prole, essa criada por Deus. Mas estamos vendo hoje a sociedade, as ideologias mudando isso, tentando impor modelos de famílias que são contrários àquela que Deus estabeleceu. Contrários. Mas jamais isso vai prevalecer, porque a verdadeira família foi criada por Deus e não foi criada por ideologia humana. Amém? E nós estamos percebendo hoje a banalização da família. Essa é a grande verdade. Por se banalizar algo que é sagrado, vai se diluindo com o passar do tempo. E eu e você que somos filhos de Deus e conhecemos a verdade, temos que acima de tudo preservar a família, preservar a igreja, lutar por ela, lutar pela família, lutar pela igreja, lutar pelos princípios de Deus a cada dia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 5, versículo 1, diz assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Irmão, no mínimo é intrigante esse texto. Versículo 2: macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Deus criou um único ser na terra, desse ser tirou outro ser, e quando ele vai relatar aqui, no versículo 2 de Gênesis, capítulo 5, ele diz que macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou o seu nome Adão. Não chamou o seu nome Adão e Eva, chamou o seu nome Adão, porque quando um homem casa com uma mulher, ele se torna um com uma mulher. Quando a mulher se casa com o homem, ela se torna um com aquele homem, um só diante de Deus. Quando Deus olha para a sua vida, para a sua mulher e para você, Ele vê uma pessoa só, uma unidade. A família é essa unidade. Por mais que há duas pessoas, macho e fêmea, mas Deus constituiu um. Quando Deus tira a costela de Adão e faz Eva e depois devolve Eva para Adão, Ele vê um só. Amém? Por isso que quando você percebe, quando há o divórcio, quando há a separação, quando há esses momentos de crise onde a família se desfacela, quando ela acaba, quando ela quebra, quando ela desune, há desespero. É como se estivesse arrancando um de dentro do outro. E não foi esse o projeto de Deus. Porque Deus criou uma família, uma unidade para viver para sempre, para viver até que a morte os separe. E esse é o propósito de Deus. Dito isso, deixando claro isso para você nessa noite, com base naquilo que nós lemos aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 6, eu quero falar um pouquinho sobre esse converter do coração. Quando Malaquias, ao escrever as suas palavras proféticas a Israel, naquele tempo onde o povo de Deus estava ainda rebelde, voltando do cativeiro, ele vai deixar no último versículo essa sentença. Porque se não acontecer isso aqui, irmão, em uma casa, se não acontecer isso aqui em uma casa, principalmente que ouve a Deus, as coisas não vão funcionar. Se não houver uma conversão de coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, nós vamos perceber problema. E o próprio texto vai registrar no último versículo aí. Deus diz: para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que ele está dizendo aqui? A mudança de coração é necessária tanto para os pais quanto para os filhos. Porque o que é conversão, ou o que é converter o coração dos pais aos filhos? Preste atenção, converter-se significa voltar atrás. Esse termo em hebraico é shub, significa inverter a rota, voltar nos próprios passos. Indica o ato de quem, a um certo ponto da vida, percebe estar fora do rumo.
O que Deus está falando através dessa palavra aqui para Malaquias, através de Malaquias para Israel? Que o seu coração, o coração dos pais, precisam voltar-se para os corações dos filhos, e o coração dos filhos voltar-se para o coração dos pais, de uma forma muito peculiar, verdadeira, para que possa haver a bênção de Deus sobre a casa e sobre a família. Uma promessa de reconciliação e restauração dentro dessa família, com essa conversão do coração. Essa palavra converterá indica uma mudança profunda e duradoura no coração das pessoas. Quando nós falamos isso, nós lembramos da nossa conversão, que aconteceu há anos atrás. A conversão, quando nós redirecionamos a rota da nossa vida, percebemos que estávamos indo para um abismo, mudamos a rota. Ao sabermos que estávamos indo para o abismo, ao sermos informados pela palavra de Deus, nós mudamos a rota, redirecionamos a nossa caminhada e voltamos para o lugar certo, para o caminho que nos leva para a verdade, para a justiça, para o amor, para o céu. Então essa palavra converter-se vai falar dessa restauração também dos relacionamentos na família, da renovação espiritual, da moral. No caso aqui, tudo isso acontecendo para que Israel se voltasse para Deus. Para nós hoje também fala sobre isso, a restauração dos nossos relacionamentos dentro da nossa família, do seio familiar, seja na sua casa com a sua família, com a sua família de fora, com as famílias, com a restauração e a renovação espiritual e a moral dentro da casa. Irmão, a moral dentro do lar. Como o inimigo tem disseminado as suas imoralidades dentro da família, dentro da casa, colocando isso no coração do homem, colocando isso no coração da mulher, dos filhos. A televisão, as mídias, hoje tudo aberto. E quando nós não vigiamos e deixamos esse mundo aberto dentro da nossa casa, nós corremos um risco do inimigo entrar, encontrando uma brecha para destruir a família, porque é isso que ele quer fazer, é destruir a família. Mas quando o nosso coração, como pais, se converte aos corações dos filhos e dos filhos aos pais, quando os nossos corações têm a mesma rota e essa rota nos leva para o Senhor, então a nossa família vai ser uma família abençoada, vai ser uma família guiada, uma família direcionada no propósito celestial a cada dia. Por isso ele disse que é Deus quem faz isso. Ele quer converter o coração dos pais aos filhos, mas existe uma parte em mim, uma parte sua nesse processo. Eu preciso querer sair da rota errada e ir para a rota de Deus, para o propósito de Jesus. Não é só com a boca que eu faço isso com atitude. Eu faço isso com a prática. Fora da prática, irmão, vai ficar só na especulação. Eu quero Jesus, quero a igreja, quero Deus, quero a família, mas na prática não dá um passo de verdade, de fé, não dá um passo de convicção. Olha a segunda parte do versículo: para que eu não venha e fira a terra com maldição. O próprio Deus está falando. A razão dada para a restauração familiar é para evitar a intervenção divina nesse caso. Por que muitas vezes Israel amargou diante de reinos que os fustigaram? Por quê? Porque eles abandonaram o caminho de Deus, irmão. Abandonaram a palavra de Deus. O povo que foi chamado diretamente por Deus esqueceu-se do Senhor, e Deus permitiu que nações hostis os hostilizassem sempre pela sua infidelidade, por se voltar aos falsos deuses, à imoralidade, à injustiça, e não ouvir a voz do Senhor. Aí Deus está dizendo aqui: para que eu não venha e fira a terra com essa maldição. O que é a maldição mencionada aqui? E o próprio Deus está falando. Essas maldições podem ser entendidas como consequências, as próprias consequências negativas do pecado e da desobediência a Deus. Não é que Deus vai vir e vai amaldiçoar a família. Não está falando isso. Que o fato de não houver uma conversão verdadeira para o propósito de Deus, todos aqueles que se voltarem para o erro estarão debaixo das consequências negativas desse pecado que tem levado muitos a desobedecer a Deus. Irmão, deixa eu falar para você: é mais fácil viver em desobediência do que em obediência. Em desobediência você só vive na carne, é normal. O ser humano natural
Mas o que a Bíblia diz? Andai em espírito e não cumprireis os desejos da vossa carne. E como que o filho de Deus, a filha de Deus precisa andar? Andar em espírito. O que é andar em espírito? É andar de acordo com a palavra de Deus, ouvindo o Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo a cada dia, para não cumprir os desejos carnais nocivos que nos levam para longe de Deus. Por isso nossa família deve estar pautada nesse propósito. 1 Coríntios 3, 14 e 16 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, se a sua esposa tem a mente de Cristo, se o seu esposo tem a mente de Cristo, se os teus filhos têm a mente de Cristo, então nós vamos estar no mesmo lugar, irmão. Nós vamos estar no mesmo lugar espiritualmente dizendo. Nós vamos estar vivendo no mesmo estado de moral e de verdade. Vamos estar vivendo na mesma palavra, no mesmo princípio, porque nós temos a mente de Cristo. Se o marido tem a mente de Cristo, não vai trair a esposa, não vai enganar a esposa, não vai humilhar os filhos. Se os filhos têm a mente de Cristo, não vão desobedecer o pai e mãe, não vão mentir, não vão enganar. Se a mente de Cristo está em toda a família, a mesma mente está regendo a família para o propósito celestial. Amém? E isso eu e você temos que primar por isso, irmão. A nossa casa precisa estar debaixo desse propósito. Eu vou tocar em alguns pontos importantes aqui, irmão. Essa mudança de coração é necessária. Essa mudança de coração é necessária para uma vida verdadeira e abundante. Sem a mudança de coração, o que vai acontecer? Consequências de desunião, desobediência, só ruína. Mas se houver uma conversão verdadeira para o propósito de Deus, corações de pais convertidos aos filhos e dos filhos aos pais, a bênção vai reinar na família. Amém? A família reconciliada, ela vai mover de forma extraordinária a sociedade. Um homem reconciliado com Deus, uma mulher reconciliada com Deus e filhos reconciliados com Deus e com a verdade, eles fazem diferença em todos os lugares da sociedade. Na escola, no trabalho, na rua, onde estiver, essa família de Deus faz a diferença, porque é uma família reconciliada, voltada para o propósito divino. Aleluia! Essa família reconciliada vai impactar a sociedade, vai impactar as pessoas, porque ela é diferente, ela faz a vontade do Senhor. Mas isso está debaixo do arrependimento, da mudança de coração, de viver uma vida de obediência, de fé restaurada no lar, restaurada no propósito de Deus. Há muitos desafios que eu e você nós vamos enfrentar diariamente, irmão, nos nossos relacionamentos dentro de casa. Nós enfrentamos isso. Os nossos relacionamentos devem ser saudáveis dentro de casa. Pai e filho, filho e pai, marido e esposa, esposa, marido, mãe, filho, filho e mãe, e assim por diante. Relacionamentos saudáveis. Hoje nós estamos vendo a família sendo destruída. Muitas coisas estão acontecendo. Os relacionamentos não são estáveis. Você vê a família se degladiando interiormente, se destruindo a cada dia. Não há mais diálogo. Você não percebe diálogo entre os filhos e pais. Você não percebe mais obediência dos filhos com os pais. Tem filho hoje que pouco custa para dar na cara do pai e da mãe. Os pais dessa geração de hoje, irmão, não a nossa, um pouco mais antigo, mas de hoje, a geração de hoje, eles querem agradar tantos filhos, mimar tantos filhos, que os filhos parecem reis na sua casa, fazem o que querem. Os pais parecem uns bananas diante de crianças de 12, 13, 15, adolescentes, pré-adolescentes. Infelizmente, estão perdendo as rédeas da família, por querer agradar, querer fazer, achando que está fazendo bem, está fazendo mal, não colocando regras, não colocando limites dos filhos, e a família está se desfalecendo, se destruindo, se implodindo por dentro. Há muitos desafios, e um dos desafios na nossa era é o relacionamento. Tem
Tem filho e tem filha que não tem relacionamento, comunhão com o pai, com a mãe, não conversa, não abre o coração, mas abre com o colega da escola, abre com a amiguinha do WhatsApp, ou com o amiguinho do Face, e abre os pontos mais íntimos da sua alma, que deveria abrir para sua mãe, para o seu pai, vai abrir para um estranho. Por isso a gente está vendo o índice de pedofilia crescendo, de estupro crescendo, de tantas coisas acontecendo na sociedade, porque muitos pais não têm tido o devido cuidado com seus filhos. O relacionamento está quebrado dentro dos lares, e isso precisa ser restaurado, irmãos. Estamos falando de família, falando de igreja, amém? Você precisa conversar sobre tudo com o seu filho. Você precisa conversar sobre todos os assuntos com o seu filho e com a sua filha, como pai. Tem assuntos que pra gente parece um tabu. Vai falar sobre sexo, por exemplo, com o filho. Não, eu não posso falar sobre esse assunto é complicado. Não, se você não ensina e não fala a verdade, os outros da rua vão falar. Se você não fala de finanças com seu filho, não ensina sobre as finanças, ele pode crescer desordenado nas finanças. Então o diálogo é algo muito importante, o relacionamento dentro da casa é muito importante. A gente precisa olhar para isso, irmão, para dentro da nossa própria casa. Às vezes nós queremos muito fazer a obra de Deus, mas a primeira obra de Deus é na nossa casa, a primeira igreja é a nossa família, amém? A primeira igreja é a nossa família. O primeiro relacionamento, o primeiro local íntimo, o âmbito relacional é a nossa casa. Essa é a primeira igreja. A primeira igreja lá é a sua casa, o seu lar. E aí Paulo não fala para Timóteo: olha, se nós negligenciarmos a família, negamos a fé e somos pior do que o infiel. Primeiro a nossa casa. Precisamos olhar para isso, a importância da harmonia na família. E aí outro contexto hoje também que nós estamos vendo é a questão da saúde emocional e da vida espiritual. Quando falamos de relacionamento e diálogo, nós já vamos logo para o lado emocional da questão. Jovens, adolescentes com problemas emocionais e problemas espirituais. Os problemas emocionais falam do relacionamento, e o problema espiritual fala da vida com Deus. Fala da vida com Deus. Que o seu filho, o meu filho, os nossos filhos precisam nos ver em Deus. Precisam olhar para os pais e ver que os pais são de Deus, estão com Deus, desejam a Deus. Tem pai que fala assim, deita no sofá, irmão, e fala assim: meu filho, minha filha, vai para a igreja. Esse exemplo, que é um mau exemplo de querer mandar o filho fazer algo que ele não faz, não vai acontecer, irmão. Jesus em todo tempo, ele sempre deu o exemplo. Jesus sempre fez e falou. Se nós não dermos o exemplo, nada vai acontecer. Nós vamos falar, não vai virar nada. Só falar não resolve nada. Falar, irmão, até um papagaio fala. Tem papagaio que dá glória a Deus, irmão. Esses dias eu vi um papagaio lá no YouTube lá, que ele fica falando glória, 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 glória a Deus. Que ele morava do lado de uma igreja. E aí ficava ouvindo as orações dos crentes. Ele fala glória, fala aleluia, fala louvado seja Jeová. Ele fala um monte de coisa. Então falar até o papagaio fala. Mas viver é o que eu e você mais precisamos. Porque quando nós falamos de relacionamento de vida, saúde emocional, irmão, saúde emocional. Quantos filhos, jovens, adolescentes estão depressivos? Irmão, tem adolescente por aí que está cortando aqui os pulsos, ó, tentando suicídio. Está doente emocionalmente. A culpa é de quem? Deixa eu falar para você. É ruim falar isso aí, querer apontar o dedo, a culpa é sua. É ruim falar isso, mas espera aí, eu preciso olhar para mim. Você precisa olhar para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Não é a escola que cuida, não é o governo que cuida, não são as pessoas de fora que vão ensinar. Esse é o papel, esse é o privilégio do pai e da mãe, do lar. Esse é o nosso papel. Se tem alguém doente emocionalmente dentro de casa, algum problema está tendo. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter orientação, tem que ter amor, tem que ter ajuda, tem que ter cuidado e cuidar de Deus. Tem que ter vida espiritual. Sem vida espiritual nada vai para frente. Vida com Deus, vida no reino, vida na palavra, vivendo em família, irmão. Agora, quando nós falamos também desse ambiente familiar, quais são as causas, por exemplo, da desunião hoje nas famílias?
Há inúmeras causas, mas eu listei algumas coisas aqui. A falta de comunicação, por exemplo. Estamos falando de relacionamento, diálogo. A falta de comunicação é um dos problemas da desunião. Falta de comunicação. Às vezes o filho está passando por um problema, talvez na escola, não abre para o pai, porque tem medo do pai ou da mãe. Não há um diálogo, não há uma empatia, há uma apatia dentro de casa. E aí o filho vai guardando aquilo ali, vai gerando tristeza, angústia, mágoa interior, problema, isso vai se acumulando, até acontecer coisas piores que nós vemos aí acontecendo. Então a falta de comunicação é algo também preocupante nesse tempo. Outra coisa, mágoas não resolvidas, coisas não resolvidas, entre pais e filhos e pais. Está entendendo o que é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, irmão? Você como pai precisa sentar com a sua filha e conversar com ela, com seu filho e conversar com ele. E você como filho precisa conversar com seu pai, com a sua mãe. Essas mágoas não podem prevalecer, precisam ser resolvidas. Outras situações também que falam da desunião na família, a desobediência aos princípios de Deus. Por que a família está em bancarrota? Porque é em desobediência aos princípios. Como eu falei, se em uma casa há uma mente só, se a mente é de Jesus, é ela que está regendo, irmão, vai ter bênção, vai ter harmonia, vai ter alegria, vai ter saúde espiritual, emocional. Mas se tem um que está puxando para o lado da vida, da bênção, outro está puxando para o lado da maldição, irmão, vai ficar uma guerra. E você ouvindo a palavra de Deus, eu ouvindo a palavra de Deus, não podemos nos fazer de rogado. Não podemos nos fazer de rogado. Deus está falando comigo e com você. Amém? Você é totalmente responsável pela sua família, como marido, como homem, como pai, como mãe, como mulher, enfim, como esposa. Malaquias ressalta isso com muita clareza. Outras consequências de desunião familiar: esse enfraquecimento dos laços afetivos. Irmão, o meu pai foi uma bênção na minha vida, mas meu pai era uma pessoa muito chucra. Isso deve-se à sua criação. Eu não vou, jamais julguei meu pai por isso. Meu pai já passou a estar com o Senhor, mas meu pai era uma pessoa muito séria, muito reservada. O pai não tinha aquele carinho de abraço, um beijo, aquele afeto mais humano, sabe? Aquela coisa mais de abraço, de você se sentir confortado, protegido. Não tinha muito isso. Isso faz muita falta para os filhos. Toque do pai, o toque da mãe, de se sentir abraçado, protegido, abençoado. O hábito de abençoar os nossos filhos. Desde quando me entendi por cristão, desde quando nascemos de novo na fé, nós abençoamos os nossos filhos, colocando a mão nas suas cabeças, os abraçando, os beijando, os trazendo para perto em nosso seio, mostrando para eles a referência divina, mostrando para eles Deus em nossa vida, não só com as nossas palavras, mas com as nossas ações a cada dia, beijando o rosto do filho, da filha, manifestando um afeto que é tão importante, irmão. Quando o pai abraça o filho, a filha, quando a mãe faz isso, isso quebra cadeias, quebra barreiras, quebra mágoas, raízes que porventura ficaram ali dentro do coração. Infelizmente, muitas das desuniões dentro do lar deve-se a isso também, a essa falta de amor, falta de carinho, falta de laços afetivos. Como eu mencionei, os problemas emocionais e espirituais, tudo isso vai impactar a família. É muito importante isso, querido, muito importante isso. A Bíblia diz assim, em Provérbios 17:25: o filho insensato é tristeza para o seu pai, e amargura para aquela que deu à luz, que o deu à luz. Por que um filho é insensato? Porque o pai e a mãe foi insensato. A primeira referência que o seu filho tem é de você. A primeira referência que os meus filhos tiveram foram minhas e da minha esposa, não foi de coleguinha da escola.
E a Bíblia está dizendo que o filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Por isso nós precisamos praticar essas verdades. Dentro dessas verdades aqui que Malaquias está falando, da conversão do coração aos pais e aos filhos, está o arrependimento, o perdão, o amor. Deixa eu mostrar um exemplo para você. Lucas capítulo 15, versículo 20. Aquele homem, aquele filho, estava em casa, tinha um seu irmão, era uma casa próspera, uma família abençoada. E o filho chegou no pai e falou assim: pai, dá-me parte da minha fazenda que me cabe. Eu quero seguir a minha vida, quero tocar o meu caminho, eu quero fazer as minhas escolhas, as minhas próprias escolhas. O pai, pesaroso no coração, entregou a parte dele, mesmo não querendo. Mas como a parte era dele e o pai era digno, um pai de verdade, o pai não impediu. Mesmo com tristeza, entregou a parte dele. Ele foi embora para uma terra longínqua, diz a Bíblia. E lá naquela terra ele gastou todos os seus haveres, toda a sua riqueza que ele tinha, com as meretrizes, diz a Bíblia. Gastou nos prazeres, gastou na carnalidade. Ele foi gastando, porque dinheiro acaba, irmão. Ele tinha muito, mas ele gastou hoje, gastou amanhã, ficou nas farras, nas noites, e quando ele se viu, caiu em si, ele estava sem nada mais. Quando ele olhou, ele não tinha mais recurso nenhum, ele não tinha mais família nenhuma, ele não tinha mais ninguém por ele. Ele se viu literalmente só, distante do pai, passando fome e necessidade. Ele conseguiu um emprego para cuidar de porcos. Agora, Jesus está falando de um contexto judaico. Jamais um pai, jamais um judeu daria a parte do filho como foi dado nesse momento. Mas o pai ali representa Deus. Jesus está deixando claro que ele respeita as nossas escolhas. Respeita. Esse jovem judeu vai cuidar de porcos. E ali, cuidando de porcos, um judeu também não tinha contato com porco. Para eles era um animal imundo. Uma outra coisa que o afetou espiritualmente e emocionalmente. Quando ele está ali derrotado, depois de tudo que ele perdeu, o fracasso longe do pai, longe da casa, cuidando dos porcos, ele vê o porco comendo a lavagem, e com tanta fome, o seu estômago vazio, em crise espiritual e emocional, e fome, ele deseja comer a lavagem do porco. Olha o nível, irmão, por estar longe da casa do pai, por estar longe da família, por estar longe do local da espiritualidade. Mas a Bíblia diz, o verso 20 do capítulo 15 de Lucas: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. Quando ele estava lá desejando comer a comida do porco, ele cai em si. Ele diz: não, eu sei que eu fiz muita coisa errada, eu sei que eu afrontei meu pai, entristeci ele, peguei parte da fazenda e fiz tudo o que fiz, mas eu vou voltar. E ele ensaiou, irmão. Você acredita que lá onde ele estava, ele ensaiou? Eu vou fazer assim, quando eu chegar lá, eu vou pedir perdão para ele. Vou falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele ensaiou o discurso para chegar diante do pai. E quando ele volta, o texto diz que ele ao longe, antes de chegar na casa, o pai estava lá, irmão. O pai estava lá todo dia esperando ele voltar. O dia que ele saiu, do dia que ele saiu até o dia que ele voltou, todos os dias o pai ia na porta, na porteira da fazenda, via ao longe a estrada, esperando o seu filho voltar. Naquele dia o pai teve uma surpresa: o filho estava voltando para casa, estava voltando para a família. Quando ele voltou, a Bíblia diz que o seu pai o beijou, o abraçou. O seu pai não o julgou.
O seu pai matou o melhor cabrito, o melhor bezerro e fez uma festa para ele. Colocou anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas e disse: meu filho estava morto, mas agora reviveu. O seu pai o amou e o abraçou e o beijou e o trouxe para dentro da sua casa, mas o seu irmão que estava lá ficou indignado com tudo aquilo, irmão. Ficou com raiva de tudo aquilo. Falou assim: pai, eu vivo aqui contigo, o senhor nunca me deu um cabritinho para me comer, o senhor deu tudo para esse meu irmão, ele foi embora, gastou tudo, agora o senhor recebe ele com festa. O pai disse: meu filho, o teu irmão estava morto e reviveu. Tudo que eu tenho é seu, você só não come o cabrito porque você não quer, você só não se alegra porque você não quer. Irmão, tem muitos lares assim. Tem muitos lares assim. Aqui não se trata de um pai com preferência de filho. O filho que estava dentro de casa poderia matar um bezerro e se alegrar com seus amigos. Não fazia porque não queria, ou porque não sabia, achava que era empregado do pai, não podia desfrutar daquilo que ele tinha. Agora o pai se alegrou com a volta do seu filho. E aqui dentro desse lar já havia um problema de um irmão com o outro, uma desunião, uma inveja, uma contenda. Olha o papel do pai trazendo unidade nos filhos. Olha o papel do pai e da mãe trazendo unidade na casa. Esse é o nosso papel, querido. Nosso papel de aplicar em nossa vida e em nossa família a palavra de Deus. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai-vos mutuamente. Precisamos exercer isso em nossa casa e nossa família, cultivar um relacionamento saudável entre nós e os nossos filhos. Eu quero ler um texto para você, eu quero que você abra comigo aí na Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai mais do que a mim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que Jesus está falando aqui? Primeiro ele fala: qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Depois ele diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Por quê? Porque o evangelho entrou na casa. O evangelho é espada. A espada faz o que, irmão? A espada faz o que? Ela divide. Parte da família vai ouvir a Deus e parte da família não quer ouvir a Deus. Vai ter guerra na casa. A mulher quer Jesus, o marido não quer Jesus. O filho quer Jesus, a filha não quer Jesus. Aí Jesus diz: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Jesus não está dizendo que ele veio fazer isso propositalmente. Eu vim trazer dissensão na casa. Está falando que a palavra de Deus vai mostrar quem quer e quem não quer, quem é e quem não é. Tem gente que vai querer viver como família em Deus e tem gente que não vai querer. Mas lembre-se que ele disse no versículo 33: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não adianta negar Jesus dentro de casa e querer dizer que dentro da igreja o aceita. Se eu estou aqui dentro é que eu não nego porque eu venho, mas lá fora ou na minha família eu nego, esse é o que mais importa. Porque se eu entro aqui dentro e digo que aqui eu não nego e canto louvores e adoro e faço aquilo que tem que fazer, mas lá na minha casa eu nego, eu sou só um hipócrita. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente. Ainda em Lucas 12:49, Jesus diz: vim lançar fogo à terra, quem mais quer se já está aceso?
Cuidais vós que vim trazer paz à terra, não vos digo antes mais dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai será dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Até a nora entrou no negócio, irmão. Porque a espada do evangelho da verdade chegou na casa. Ou todo mundo passa para o lado de Deus, ou vai viver uma guerra dentro da casa. Por isso, irmão, quando o evangelho chegou na minha casa, eu falei assim, eu quero. A pastora não está aqui hoje, mas já falei isso para ela, já falei outras vezes aqui. Falei assim, quando o evangelho chegou, eu falei, eu quero Jesus. Ela falou, eu não quero. Eu falei assim, então você fica aí, você vai para o inferno e eu vou para Jesus. Falei. Aí ela falou assim, eu que não sou besta, eu vou também. Então, irmão, a responsabilidade é sua, totalmente sua. A gente não pode colocar nas costas do outro. A espada do evangelho já entrou em nossa casa. Amém? O fato de você estar sentado aqui é que a espada do evangelho já entrou na sua casa. Não vai ter como você correr, irmão. Não tem como você correr mais, irmão. E cada dia que você corre, pior é para você. Cada dia que você tenta relutar com essa espada, pior é para você. Cada dia que você luta contra essa espada, pior é para você. O seu filho está dependendo de olhar para você, sua filha está dependendo de olhar para você. O seu papel, mãe, pai, é totalmente espiritual, como exemplo para os seus filhos. Eu vou falar dos filhos também. O exemplo para a vida dos filhos. Olha o texto de Deuteronômio 6, do 6 a 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-se. Estas palavras, a palavra de Deus, que hoje te ordeno, Deus estava falando para Israel, estarão no teu coração, e tu a inculcarás em teus filhos. Ó, coloca na mente do teu filho a palavra de Deus, fala da palavra de Deus, vive a palavra de Deus, mostra para ele que você vive a palavra de Deus. Delas falarás assentado na tua casa. Está conversando em casa, está aconselhando, está falando de Deus, está falando dos princípios. Está andando pelo caminho com o filho, está falando de Deus. Está indo deitar, vai orar, está falando de Deus. Ao levantar, está falando de Deus. Está tudo dentro do propósito de Deus. Quando nós viemos para Jesus, irmão, mais um exemplo. Eu estava lendo a Bíblia, li a Bíblia inteira, fiquei apaixonado, comecei aquele amor com Jesus, e aí alguns textos foram saltando. O que eu fazia? Ia no computador, digitava o texto na página do Word, bem grandão, e imprimia a folha. Aí colava na geladeira. A Círia, lembra disso, Círia? Colava na geladeira. Uma folha de A4, irmão, desse tamanho, assim, a folha de A4 deitada. Colava na geladeira. E era só uns versículos assim, ó. A alma que pecar, essa morrerá. Aí colocava na geladeira. A alma que pecar, essa morrerá. Aí colocava outro texto no armário. O salário do pecado é a morte. Não tinha nenhum texto de bênção, era só texto assim, desses textos assim, pra você ficar esperto, irmão. Aí colocava no armário aquele texto, e toda vez que você abria a porta do armário, via aquele texto da Bíblia. Aí na geladeira tinha na frente, tinha do lado, na porta da casa, na porta do quarto, na porta do meu quarto, ainda tem um versículo bíblico. E era versículo bíblico espalhado para todo lado da casa. Que alguém chegava em casa, ficava olhando aquelas marmotas assim, aquele monte de folha grudada assim. Eu lembro do texto: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás aos teus filhos. Cada vez que a gente olhava, a gente lia, Deus estava falando com a gente. Olhava a palavra de Deus, Deus ia falando com a gente. A importância disso, irmão. Irmão, deixa eu falar para você, aqui a Bíblia diz: educa, ensina o caminho, Provérbios 22:6. Ensina o caminho, educa a criança no caminho que se deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Agora, educa a criança no caminho que se deve andar. Agora, não é você falar o caminho que ele tem que seguir e você não for no caminho. Educa a criança no caminho junto com ele. Você está educando junto, está no mesmo caminho, a mesma mente. Tem pai não, tem pai que quer que o filho faz as coisas que ele não faz, a mãe também, achando que vai resolver alguma coisa.
Eu não sei se você já ouviu essa frase, é do pensador chinês, do Confúcio. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se a gente for transferir isso para a Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A palavra convence, mas o exemplo vai arrastar a pessoa. Eu e você precisamos ser o modelo de Cristo em nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família. Amém? Precisamos ter essa mente de Cristo aqui, querido. Provérbios 26:20 diz: meu filho, guarda o mandamento do teu pai e não abandones a instrução ou o conselho da tua mãe. E aqui eu quero finalizar. O pai tem um mandamento, a mãe tem um conselho. Você como pai, como referência, você é a referência divina na sua casa. Olha aqui, pais, tem pais aqui nessa noite, irmão, começando por mim aqui em cima. Você é a referência divina, você é a razão da casa. Você é o sacerdote do lar, você é o mandamento. Se você não é mandamento na sua casa, o que você vai falar para o seu filho? Se você não tem exemplo para dar, o que você vai falar para o seu filho? Que espécie de razão divina, de referência divina você é, se você não estiver na presença do Senhor e não for uma referência de verdade, sacerdotal, de mandamento da palavra, de quem vive aquilo que Deus mandou você viver. Estou falando com os homens nessa noite, começando comigo aqui. Aí o texto diz assim para nós homens, o texto diz assim para os sacerdotes aqui nessa noite, Efésios 5:25-28: vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O papel dos homens é amar a sua esposa incondicionalmente, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amém? Está vendo o que a Bíblia diz, irmão? E tem gente largando por qualquer coisinha, por qualquer besterol. Incompatibilidade, o nosso relacionamento não dá certo, não está dando certo, tudo conversa fiada. Marido, amai a vossa esposa, as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Cristo amou tanto a igreja que morreu por ela. Olha que amor é esse, o amor da morte, o amor da entrega, o amor que entrega tudo, que dá tudo por ela. Esse é o nível que o marido tem que amar a esposa, até o fim. E a esposa é referência divina também, referência emocional, o afeto, o conselho. É a mãe que muitas vezes aconselha o filho, a filha, que é afeto emocional, diferente do pai que é mais racional, mas que também aconselha. O pai é mandamento, a referência do mandamento, da verdade. A mãe é a referência do afeto, da emoção, do conselho, do carinho, do abraço, da orientação. A mãe tem esse lugar na família. E aí, o que a Bíblia diz? Efésios 5:22: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Hoje a gente está vendo, irmão, homens não amando as suas mulheres, e mulheres também não se sujeitando aos seus maridos. A sujeição aqui não é ser capacho do marido, é estar debaixo da mesma missão sacerdotal. Deus criou a mulher, colocou ela do lado do homem. Essa submissão que muitos se enganam, que a mulher tem que ser espizinhada, o homem está lá, ela tem que obedecer. Sim, o homem é o cabeça da casa. Essa ordem de Deus, quem quiser questionar, questione a Deus. Foi Deus, a Bíblia diz assim: Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, e o homem cabeça da mulher. Por que o homem é o cabeça, irmão? Porque ele é a proteção, porque ele é a provisão, porque ele é o cuidado, ele é o cabeça. Se entrar um bandido na tua casa, que Deus guarde as nossas casas, que nunca isso aconteça, mas quem tem que entrar na frente é você, o homem. Você que tem que proteger a sua casa, você que tem que guardar, tomar a iniciativa, o homem. É nesse contexto de cabeça.
A mulher de submissão, que ela é o vaso mais fraco. Vaso mais fraco, mas quando falamos de vaso fraco, não estamos falando de vaso fraco no sentido de fragilidade, no sentido de ternura, de pureza, no sentido que precisa de uma proteção, não de fragilidade tola, não nesse sentido. Cada um está no seu devido lugar, Deus assim o colocou. E por fim, os filhos que estão aqui, o chamado à obediência dos filhos, e aqui tem uma palavra de honra para os filhos. O que Deus diz aqui para eles? Filhos, Efésios 6, 1 e 2: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Só tem um mandamento com promessa na Bíblia, é esse aqui. Você vai encontrar Êxodo capítulo 20, versículo 12: Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Você já viu que o filho obediente, ele vive muito tempo e é abençoado e é honrado? Você já viu que o filho desobediente morre cedo? O que eu estou falando para você é um fato, irmão. Filho que desobedece pai e desonra pai e mãe, morre cedo na terra. Filho que é obediente, que honra o pai e a mãe, diante da palavra de Deus, o que ele está dizendo aí? O próprio Deus disse: eu prolongarei os teus dias sobre a terra. É um mandamento com promessa do próprio Deus. Se nós nos colocarmos nesse lugar, irmão, todos os obstáculos que se levantam em nossa casa e nosso lar vão cair por terra. Vai haver comunhão em nossa casa, amém? A nossa família será uma bênção na presença de Deus, quando o coração dos filhos se converte ao coração dos pais, e dos pais se converte aos corações dos filhos. A bênção é certa em nosso lar, amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Eu quero te encorajar nessa noite a você buscar a restauração na sua família, a unidade na sua família, pedindo a graça de Deus sobre o seu casamento, sobre o relacionamento com seus filhos, no seu lar. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, te louvamos nessa noite, Senhor. E o nosso pedido nessa noite tão especial, observando a tua palavra nesse aspecto familiar. O Senhor quem criou, Pai, estabeleceu, instituiu a família, a primeira instituição criada, formada pelo Senhor. Eu peço a tua bênção nessa noite, sobre cada família aqui nessa noite, Pai, sobre cada casamento, sobre cada filho e filha, sobre cada lar. A bênção do Senhor seja derramada, que a tua palavra nessa noite ministrada, ela possa ser aplicada em nossa vida de maneira extraordinária, que possamos viver, ó Pai, todo o teu propósito, que a tua mente domine nossa mente, que seja uma mente só, a mente de Cristo em nossa casa, que nós possamos viver como exemplo, ó Pai, do teu propósito para a nossa geração, e toda a nossa família seja abençoada, alcançada, restaurada, renovada pelo poder da tua graça e do Espírito Santo nessa noite. Nós te louvamos, Jesus, te exaltamos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Que a tua palavra poderosa possa, Senhor, falar mais e agir mais em nosso espírito, possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém.